Oi, eu sou a Dona Rita e esse é meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas orientações sobre a semana 1 do PET 2 de língua portuguesa do segundo ano do ensino médio. Vamos lá? Gente, então aqui nas atividades da semana 1, você tem que fazer a interpretação de alguns textos, são 3 textos, tá? Vou fazer a leitura de cada um deles, vou passar algumas explicações, vamos fazer a interpretação desses textos, porque com base nessas explicações, tenho certeza que vocês vão conseguir responder corretamente as atividades aí da semana 1 do PET 2 de língua portuguesa, tá? Então vamos lá, o primeiro texto é esse poema aqui, vou fazer a leitura dele. A garrafa. Contigo adquiro a astúcia de conter e de conter-me. Teu estreito gargalo é uma lição de angústia. Por translúcida, pões o dentro fora e o fora dentro, para que a forma se cumpra e o espaço ressoe. Até que, farta da constante prisão da forma, saltes da mão para o chão e te estilhaces, suicida, numa explosão de diamantes. Gente, essa interpretação que eu vou fazer aqui, ela está de acordo com o texto, ela está dentro do texto, mas é a forma que eu entendi esse texto. De qualquer jeito, com base no que eu vou te falar aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir responder essa pergunta aí. Então, eu entendi esse texto aqui da seguinte maneira. Primeira coisa, o título, né? A garrafa. Esse A com crase é a mesma coisa de para a. Então, a garrafa é igual a para a garrafa. O que isso significa? Que o eu lírico é a voz, o personagem que fala dentro do poema. Então, esse eu lírico, ele está conversando com a garrafa. Então, esse para começo de conversa é um poema que o cara está conversando com a garrafa. Beleza. Aí ele fala assim que a garrafa, ela dá para ele a astúcia, né, a inteligência, a capacidade de conter e de conter-se, de conter-me. Aí o que ele fala? O que isso significa? Para mim significa o seguinte, que a garrafa ou a bebida faz com que o eu lírico se contenha, ou seja, não deixa o eu lírico explodir. A bebida ou a garrafa, né, ela deixa o eu lírico um pouco mais relaxado. Para mim, ele está dizendo que ele tem uma relação muito íntima com a garrafa, porque na verdade ele bebe para se acalmar, para não explodir, para se conter, né? Então essa interpretação que eu fiz desse trecho. Depois ele fala aqui, ó, teu estreito gargalo é uma lição de angústia. O que ele quer dizer com isso? Que a garrafa faz ele ficar refletindo. Então ele tá bebendo e tá refletindo lá com a garrafa. Pelo gargalo da garrafa, a bebida passa aos poucos. Então não adianta ficar angustiado, tem que saber esperar. Então a garrafa faz ele ter pensamentos filosóficos, faz ele ficar refletindo sobre a necessidade da gente saber esperar as coisas acontecerem. Depois ele fala, nesse trecho aqui todo, ó, que vai aqui desse por até aqui no ressoe, o que ele está fazendo? O eu lírico está admirando as propriedades, as características, as qualidades da garrafa. Então ele fala aqui, ó, por ela ser transparente, nós vemos o que está dentro e o que está fora ao mesmo tempo, né? Porque a garrafa é transparente, você vê o que está dentro dela e se você olhar, você consegue ver por trás dela, né? Você consegue ver através dela, né? Pelo fato dela ser transparente, você consegue ver o que está dentro e o que está fora ao mesmo tempo, né? Isso é uma característica especial, né? O eu lírico está admirando essas características da garrafa. Porque é pra você ver o tanto que o eu lírico admira a garrafa, que ele fez um poema em homenagem à garrafa. O que mais que ele admira na garrafa? O líquido assume a forma da garrafa, uma vez dentro dela. Então, tudo que entra dentro da garrafa, né, o líquido que você coloca dentro da garrafa, ele assume a forma da garrafa. Essa garrafa é comprida, essa garrafa é mais larga, o líquido assume a forma daquela garrafa. Nesse trecho aqui, ó, o espaço ressoa. É porque quando nós batemos em uma garrafa, vai surgir um som diferente dependendo da quantidade de líquido dentro dela. Então, se você pegar diferentes garrafas e colocar uma certa quantidade de líquido dentro de cada uma delas, quando você bater, quando você der um toquinho, né? Você pega um garfo, por exemplo, dá um toquinho em cada uma dessas garrafas, vai ressoar, vai fazer um som diferente. Então, nesse trecho aqui todo, o eu lírico está admirando as características da garrafa, né? Porque ele gosta muito dessa garrafa, ele está admirando as características dela. Aí, no final, ele vai falar aqui, ó, que depois de estar farta da prisão da forma, a garrafa salta da mão, vai pro chão e aí ela estilhaça.
né? O que isso significa? Que a garrafa quebrou. E aí, quando a garrafa quebra, ele não vê simplesmente a garrafa quebrada, ele vê uma coisa linda, ele vê uma explosão de diamantes. O que ele quer dizer com isso aqui, então? O eu lírico deixa a garrafa cair, provavelmente porque ele está bêbado, né? Essa é a minha interpretação. Para mim, ele estava bêbado, conversando com a garrafa, fez o poema para a garrafa. Gente, não é o autor que estava bêbado, é o eu lírico. O autor provavelmente ele estava normal lá, escrevendo o poema, tranquilinho. O personagem que ele criou dentro desse poema aqui, que é o eu lírico, é que estava lá bêbado, conversando com a garrafa, segundo a minha interpretação. E aí, quando ele deixa a garrafa cair, ela se quebra, então ele descreve a beleza que ele percebe nisso. Uma simples garrafa, quando ela se quebra, na visão do eu lírico, vira milhares de diamantes brilhantes, né? Então, o que esse texto aqui está querendo dizer? O que a gente pode interpretar a partir dele? Para responder à atividade do PET, você tem que considerar o seguinte: esse poema é para exaltar, homenagear a garrafa aqui. Embora seja um objeto muito simples, através do trabalho que o poeta faz com as palavras, das escolhas que ele faz das palavras dentro desse poema, a garrafa pode se tornar um diamante. Então, através do trabalho, né, das escolhas, dos efeitos linguísticos, das escolhas de palavras que o poeta faz, um simples objeto, que é uma garrafa, pode se tornar uma coisa muito bonita, que é um diamante. Isso é algo muito estranho, inusitado e até irônico, porque na minha interpretação o eu lírico estava bêbado. Mas isso é possível nesse gênero textual, no poema. Por quê? Porque nele o poeta trabalha a linguagem de forma poética, literária, artística, criativa, única, especial, criando imagens e interpretações surpreendentes. Transformar uma garrafa num diamante é uma coisa possível dentro do gênero textual poema, porque nesse gênero textual a linguagem, as palavras são trabalhadas com maestria, com poética, com criatividade. O autor, o poeta, ele cria textos que são surpreendentes, textos que são que fazem a gente refletir, textos bonitos linguisticamente e que criam imagens que fazem a gente ter que interpretar o que ele quis dizer. São imagens inusitadas, que você nunca pensou que poderiam surgir em outros gêneros textuais, certo? Então, considerando esse pensamento aqui, essa reflexão, essa propriedade, essa característica desse texto, você vai conseguir responder aí a atividade 1 da semana 1 desse PET. Depois, gente, ainda na semana 1, tem esse segundo texto aqui que a gente tem que interpretar para saber o que ele significa. Então, tá falando assim, Carta ao Tom 74. Rua Nascimento Silva, 107. Você ensinando para Elisete as canções de Canção do Amor Demais. Lembra que tempo feliz? Ah, que saudade, Ipanema era só felicidade. Era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia a que ponto a cidade turvaria, esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela. E além disso, se via da janela um cantinho de céu e o Redentor. Meu amigo, só resta uma certeza. É preciso acabar com essa tristeza. É preciso inventar de novo o amor. Então, gente, a primeira coisa, a gente sabe que ele está se referindo, que eu lírico aqui está escrevendo para um amigo, porque ele usa essas expressões aqui que eu marquei de rosa, você e meu amigo. Então, o eu lírico está se dirigindo diretamente ao amigo dele, ele está conversando diretamente com o amigo dele por meio de uma carta. A gente sabe que é carta porque é o título do texto. Outra coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês nesse poema é isso aqui, Lembra que tempo feliz, saudade. Isso aqui faz a gente interpretar que o eu lírico fala de suas lembranças e sente falta do passado. Então, o que o eu lírico está conversando com o amigo dele? Está falando de um tempo que já passou, de lembranças que eles compartilharam, né? Que eles viveram juntos, né? Porque eles têm uma relação de amizade, uma relação mais próxima. E aí ele tá lembrando, né? Você lembra quando você ensinava as coisas lá pra Elisete, não sei o que tem? Então, ele tá lembrando das coisas do passado e ele lembra com felicidade ou ele lembra com tristeza? Ele lembra com saudade, né? Que é um misto dos dois. O tempo passado era
trazia boas, essas lembranças são boas para ele. Ele tem saudade desse passado, ele queria que esse passado voltasse. Depois ele fala aqui, ó, Ipanema era só felicidade, mesmo a tristeza da gente era mais bela. O que isso significa? Que ele era mais feliz no passado, ou a cidade era mais feliz no passado, né? Então nesses dois trechos a gente percebe que ele tá um pouco triste agora no presente, quando ele tá criando a carta, e as lembranças do passado fazem ele lembrar que antes ele era mais feliz, ele tá com saudade dessa felicidade. E aí ele fala de uma cidade, né? Que cidade que é essa? Ó, Rio, Redentor, Ipanema, tudo isso faz a gente concluir que ele está falando da cidade do Rio de Janeiro, né? Ele sente falta de como a cidade do Rio de Janeiro era no passado. Então, basicamente, o poema está falando isso, da saudade que ele tem de como que a cidade do Rio de Janeiro era no passado. Ele queria que isso voltasse. E aí, no final, ele fala que é preciso inventar de novo o amor. O que ele está querendo dizer com isso? É o seguinte, ó. Ele quer voltar a amar, a gostar dessa cidade e se sentir feliz nela. Então, ele tem que reinventar dentro do coração dele o amor que ele sentia pela cidade do Rio de Janeiro. Ele tem que reinventar esse amor. Basicamente, então, o eu lírico está conversando com alguém ou escrevendo, né, ou melhor dizendo, escrevendo para alguém íntimo, com quem convive há muito tempo e compartilha lembranças de um Rio de Janeiro que está muito diferente. Então, basicamente, o texto está falando isso. É uma carta que ele está escrevendo com um amigo íntimo, com o qual ele compartilha algumas lembranças. Ele está falando desse Rio de Janeiro que não existe mais, ele sente falta desse Rio de Janeiro. O eu lírico sente saudade de como as coisas eram no passado e termina dizendo que precisa reinventar o amor por essa cidade. Fiz algumas correções aqui nesse textinho que tinha uns errinhos aqui, gente, então é isso aí, ó. E aí, gente, o terceiro texto é esse anúncio aqui, ó. Tá falando assim, Nokia, o mundo todo só fala nele. Primeira coisa, o que é Nokia? Eu tenho certeza que você sabe o que é isso. E não foi na escola que você aprendeu. Você aprendeu isso com a vida. Isso é um conhecimento de mundo seu. Então, na hora que você estiver respondendo o PET, lembra o seguinte, você sabe o que é Nokia? Não foi na escola que você aprendeu, porque isso é um conhecimento de mundo seu. Lembra isso aqui, ó, conhecimento de mundo. A segunda coisa que eu tenho que passar para vocês é isso aqui, ó. Nele, né? Tá falando aqui, ó, o mundo todo só fala nele. O que significa esse nele? Então é o seguinte, nele é a junção da preposição em com o pronome pessoal ele. Em mais ele vira nele. Essa expressão serve para ligar dois elementos dentro da oração, estabelecendo uma relação de sentido entre esses elementos. Essa relação de sentido pode ser de assunto, a respeito de algo, então nele é a respeito de, ou de instrumento, de meio. Então esse nele pode significar através de algo, usando algo. Esse conhecimento aqui você já tinha? Você já sabia isso aqui? Se você já soubesse isso aqui, você aprendeu isso aqui foi onde? Foi na escola, provavelmente, né? Agora, se você não tinha esse conhecimento aqui antes, eu acabei de passar esse conhecimento para você, eu não sou sua professora, então você acabou de receber esse conhecimento por meio da escola, né? Apesar de ser uma escola online, eu sou professora, que é a escola, viu, gente? Esse conhecimento aqui é um conhecimento linguístico que você acabou de adquirir. Quando o PET perguntar qual conhecimento linguístico que você tem, ou que você teve que usar para entender esse texto, é esse conhecimento linguístico aqui, ó, que eu acabei de te passar. Então, gente, esse texto aqui, ele pode ser entendido de dois jeitos, ó. Podemos entender esse anúncio de dois jeitos. O primeiro jeito, todo mundo usa o Nokia. E o segundo jeito, todo mundo comenta a respeito do Nokia. Então, vocês viram lá que esse nele pode ter dois jeitos da gente entender, né? Dois significados. O primeiro é de assunto, né? Nele é sobre o assunto, sobre algo. O segundo jeito da gente compreender é de instrumento, é usando algo. Então, com base nisso, nós podemos interpretar esse anúncio de dois jeitos. O primeiro jeito, todo mundo usa o Nokia. E o segundo jeito, todo mundo comenta a respeito do Nokia. Então, gente, de todo jeito, o objetivo desse texto é um só, porque ele é um anúncio. Você consegue explicar qual é o objetivo desse anúncio? Que você vai precisar disso para responder as atividades do PET, certo? Então, são 3 coisinhas que você tem que saber sobre esse texto. Já te passei as explicações sobre todas elas. Eu tenho certeza que agora você vai conseguir responder as atividades
do PET 2 de língua portuguesa, da semana 1, sem nenhum problema. Pega o seu PET aí, ó, vai revendo o vídeo, respondendo, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem o vídeo, se inscrevam e eu fico por aqui. Façam o PET, enviem para os seus professores e até a próxima. Beijo, tchau!